lama do meu lado e nela um esqueleto humano jogado nessa poça. E eu ficava olhando admirado para essa poça, mas aí eu percebia que um homem se aproximava e eu percebia com o tempo que era Jesus, mas eu não via nada dele, não via seu rosto, nada, só via ele em pé do meu lado, se abaixando, pegando aquele esqueleto, colocando sobre uma rocha o esqueleto, ele colocou o esqueleto sobre a rocha e começou a limpar o esqueleto e remoldar o esqueleto, fazer daquele esqueleto um homem novamente. Eu fiquei impressionado, porque naquela época eu não tinha tanto conhecimento da Bíblia e depois que eu sonhei, passei 3 dias sem contar para ninguém esse sonho e visitando minha mãe 3 dias depois, eu resolvi contar para minha mãe e quando eu contei para ela, ela disse, meu filho, parece um pouco, lembra a visão de Ezequiel 37, a visão do Vale de Ossos Secos. E aí eu fui ler esse capítulo de Ezequiel e descobri aquela história linda do Vale de Ossos Secos. É uma história linda porque é uma história de ressurreição, uma história de mudança, transformação. Só que o tempo passou, eu comecei a pregar muito sobre o Vale de Ossos Secos, sobre o derramamento do Espírito Santo, mas eu achava que aquele esqueleto que eu tinha visto representava a igreja. E, de fato, no Vale de Ossos Secos, de Ezequiel 37, aqueles esqueletos que estavam sobre a superfície do vale representavam, sim, o povo de Israel, a igreja de Deus. E no meu sonho, há 20 anos atrás, eu achava que aquele esqueleto também representava a igreja, mas o tempo foi passando. E há 2 anos atrás, somente, vejam só, esse primeiro sonho foi há 20 anos. E agora, 2 anos atrás, um sobrinho meu me liga, chorando muito, e ele diz assim para mim, tio, eu preciso lhe falar uma coisa, não sei por que estou lhe ligando, ele mora na Bélgica, nunca tinha ligado para mim desde quando foi morar lá, mas ligou nesse dia chorando muito, angustiado, dizendo que Deus tinha colocado no coração dele uma mensagem para me dar, mas ele não entendia por que dessa mensagem. E nem eu entendi. Aí ele relembrou para mim assim, lembra, tio, que há uns 20 anos atrás o senhor pregava sobre o Vale de Ossos Secos e como Deus iria restaurar a vida da igreja, do seu povo? E eu disse para ele, lembro, sim. E ele disse assim, aos prantos, ele disse, tio, Deus mandou te dizer que ele vai restaurar a tua vida assim como ele fez naquele Vale de Ossos Secos. A princípio, eu achei estranho aquela fala do meu sobrinho. Há 2 anos atrás, o tempo foi passando e, de vez em quando, eu relembrava para minha esposa, você lembra da mensagem do meu sobrinho dizendo que Deus iria restaurar a minha vida como fez no Vale de Ossos Secos? E a minha esposa dizia, lembro, e eu ficava dizendo assim para minha esposa, eu estou esperando que ele faça isso. Sabe por que eu dizia isso, irmãos? Porque eu tive uma história de abandono de fé. Eu abandonei num período da minha vida, me distanciei de Deus, me afastei de Deus, caí em pecado, precisei apanhar muito da vida, do mundo, para poder entender que não vale a pena a vida sem Jesus. Voltei para o Senhor, entreguei minha vida a Ele, fui rebatizado, meu casamento estava praticamente destruído, fizemos renovação de votos, Deus reconstruiu meu lar, minha casa, louvado seja o nome do Senhor, porque tudo começou a ser reconstruído. Parecia que aquela mensagem do meu sobrinho agora estava se consolidando. E eu não sabia, só vim saber agora que aquele primeiro sonho que eu tive há 20 anos atrás, daquele esqueleto na lama, era a minha pessoa, era eu mesmo, que em algum momento da minha vida, da minha trajetória, eu estaria num charco de lama, jogado, morto espiritualmente, e somente o resgate do próprio Senhor Jesus Cristo me tomando por suas mãos e me reconstruindo me traria de volta, me daria de volta a vida. Então, queridos, depois que eu passei pelo rebatismo, depois que eu retomei a minha vida com Deus, eu achava que tudo ia ficar bem, mas ainda não estava. O processo de retomada havia apenas começado. Eu vivia em depressão, vivia com ansiedade, vivia doente,
tristeza profunda o tempo todo, vontade de morrer, não queria viver. Mas eu tinha meus filhos, eu tinha o Esdras, eu tinha o Gabriel, eu tinha minha esposa, eu sempre procurava forças para me manter vivo por causa deles. E eu comecei a viver uma religião, mesmo depois que eu voltei para Deus, uma religião baseada no medo, porque sempre que eu me ajoelhava para orar, eu me via orando pelos pecados do passado, como se Deus nunca tivesse me perdoado, e eu não conseguia me livrar disso. Eu não conseguia sentir a paz de espírito do perdão. Eu não conseguia me sentir abraçado por Deus e amado por Ele. Pelo contrário, eu achava que Deus estava me castigando e que por muito tempo da minha vida eu ainda ia sucumbir, ainda ia sofrer, ainda ia apanhar muito da vida. Mas, meus queridos irmãos, vocês sabem, a maioria de vocês já devem ter visto meu testemunho em algum momento. Eu fui hospitalizado com Covid. Passei 9 dias hospitalizado. E ali eu vivenciei uma experiência que eu considero a experiência que dividiu a minha vida em 2 partes, antes e depois. Eu vivi ali no hospital o meu momento com Deus, o meu encontro com Ele. Todas as pessoas que passam por aflições, chegam perto da morte, vocês sabem que isso acontece. Todo mundo reflete na vida, pensa, meu Deus, o que é que eu estou fazendo da minha vida? Mas comigo não foi só isso. Eu estava ali angustiado, clamando a Deus por salvação. Eu sabia que podia morrer, estava prestes a ser entubado. E eu dizia para Deus assim, Senhor, tem misericórdia de mim. Ainda que eu morra aqui, eu já tinha me despedido da família e tudo. Ainda que eu morra nesse hospital, eu quero que o Senhor me dê segurança de salvação. Desde quando eu fui rebatizado e retomei minha vida contigo, eu não tenho paz de espírito. Eu preciso que o Senhor complete, termine essa obra que o Senhor começou em mim. Então me ajuda, faça isso. Mas eu não ouvia nada, não ouvia nada, não ouvia nada. Até que em algum desses dias, dos 9 dias que eu estive lá, eu acordei um dia pela manhã e eu tinha uma mente transformada, um coração renovado, e eu não sabia de onde vinha aquele sentimento que estava no meu coração, um sentimento de alegria e de paz, como nunca na minha vida eu havia experimentado. Nunca na minha vida. Depois que eu acordei assim, eu comecei a lembrar de algumas cenas, como se eu tivesse vivido essas cenas, mas eu não lembro de ter vivido essas cenas, não lembro de ter sonhado com essas cenas, mas essas imagens vinham na minha mente muito forte. As imagens eram imagens do momento que Deus entrou naquele quarto para me tocar, e eu não vi como aconteceu, mas essas cenas vieram depois. E elas começaram a ficar na minha mente, na minha mente. As cenas eram as seguintes: eu estava no meu leito de hospital, a sala estava vazia, o quarto estava vazio, porque quando eu estava lá tinham duas pessoas comigo no mesmo quarto, mas nessa imagem que eu comecei a ver, só estava eu no quarto sozinho. Eu percebia que Jesus estava ao meu lado direito, em pé, na cabeceira da cama, e nos arredores, nas paredes do quarto, pareciam anjos de pé, e eles diziam assim para Deus, Senhor, nós já podemos ajudá-lo, nós já podemos ajudá-lo. E aí eu ouvia claramente Jesus dizer aos anjos assim, ninguém toca nele, é preciso saber o quanto ele quer viver. Lembram que eu disse para vocês que eu vivia naquele desejo de morrer, naquela angústia de alma? Eu dizia para Deus, olha, Senhor, se é para viver dessa forma, eu não quero mais viver. E eu pedi a Deus a morte muitas vezes. Deixei de amar a vida. E agora, naquele momento ali, Deus me fez ver o que aconteceu nos bastidores do mundo espiritual. É como se Deus estivesse demorando a me responder e atender a minha oração, porque Ele precisava que eu descobrisse novamente o prazer pela vida, o quanto eu gostaria de viver novamente. E aquilo entrou no meu coração de tal forma que eu comecei a pensar no abraço que eu poderia dar aos meus filhos, no toque nas mãos da minha esposa, em coisas tão simples que começaram a me vir à mente, mas elas me vieram cheias de significado, de nova força, de novo poder. E eu dizia assim para Deus, meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? O que é que está ocorrendo no meu coração? Era a presença viva do Espírito Santo me retomando, me trazendo de volta, me dando
saúde novamente, física, e junto com isso, que é o mais importante, ele me deu a saúde espiritual. Foi a ressurreição da minha alma. A ressurreição da minha alma. Deus me fez entender que em algum momento ali, apenas quando Deus percebeu em mim, viu em mim, o desejo de viver, o desejo de permanecer vivo, de amar a vida, dom precioso que ele havia me dado, aí então ele deu ordem para aqueles anjos lá. E algum daqueles anjos ali me tocou em algum momento que eu não sei, porque eu acordei no outro dia transformada a minha mente. Transformada a minha mente, com a minha mente transformada. E sabe, queridos, coisas interessantes aconteceram. Como, por exemplo, alguém entrar no meu quarto, a enfermeira entrar no meu quarto e olhar a medida de oxigênio que estava sendo liberada para mim, e ela chegou e disse assim, olha, o teu oxigênio está praticamente fechado. Como é que você está respirando? Eu disse, bom, não sei, para mim estava saindo oxigênio daí. Ela disse, não, não está. Você está praticamente sem oxigênio. Eu vou colocar aqui, eu não sei como é que se diz lá a nomenclatura, eu já esqueci, mas ela disse que ia colocar 2 pontos lá de oxigênio apenas para mim, porque se eu estava conseguindo respirar, não ia precisar muito oxigênio. E ela colocou, e eu fiquei ali respirando. Depois a médica chegou, entrou e foi olhar novamente, e ela disse assim, ué, o seu oxigênio está quase zero. Você está respirando bem? Eu disse, estou, doutora, estou bem. Ela disse, então faz o seguinte, tira essa coisa do oxigênio, porque nós vamos observar você por 24 horas para saber se você está bem. E a partir dali, irmãos, eu não precisei mais do oxigênio. Eu não sei como aquele oxigênio baixou e quem foi lá e mexeu para que os médicos vissem que eu já estava em plenas condições de receber alta. 24 horas depois, eles me dispensaram e eu fui para casa, levado por Esdras, como vocês sabem, para casa. Uma semana depois, Esdras dormiu no Senhor. Eu não vou demorar muito nessa parte do testemunho, porque eu quero chamar a atenção de vocês para uma outra coisa. Eu tinha orado há um tempo atrás a oração mais difícil que um cristão pode fazer. Eu orei a Deus assim, Senhor, eu quero tanto a minha salvação e da minha família, que não me importa o que o Senhor tiver que fazer. Se tiver que acabar comigo, me destruir por completo, que eu fique em cima de uma cama, coisas ruins aconteçam, mas que seja, se for a única forma de fazer com que eu encontre com o Senhor genuinamente e jamais me desvie de ti, então que assim seja. Que seja assim com a minha família também, que seja assim com todos que me cercam, porque, Senhor, eu quero estar contigo no céu. Eu orei dessa forma. Eu havia sido ensinado por um pastor há muito tempo a orar desse jeito, mas eu tinha medo de fazer essa oração. Um dia eu orei assim. E sabe, queridos, Deus ouviu a minha oração. Que está escrito lá em Mateus, capítulo 21, verso 24. Todo aquele que cair sobre esta pedra será reduzido a pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Esse texto apresenta 2 grupos de pessoas. O primeiro grupo é aquele grupo que cai sobre a pedra. É aquele que reconhece a soberania de Cristo, a sua imutabilidade, o seu poder, sua graça e seu amor. Eles reconhecem. Percebem que não são nada e não podem continuar sendo o que são e permitem ser despedaçados por ele para serem transformados. O outro grupo é o grupo sobre quem a pedra cai, sobre isso que a pedra cai. A pedra cai sobre o ímpio. É um ato punitivo e um ato de juízo de Deus para definir a situação dessa classe de pessoa. Então, a pedra cai sobre uns e uns caem sobre a pedra. Vocês estão entendendo? Se você cair sobre a pedra, Jesus vai te destruir completamente, mas vai reconstruir você. Vai te tornar uma nova criatura. É aqui que o velho homem morre. É aqui que morrem nossos conceitos, é aqui que morrem nossos métodos, é aqui que morre tudo, irmãos. Sabe o que mais morre? Morre também a nossa luta para fazer o que é certo, porque a gente foi ensinado, na maioria das vezes, parece que a gente não consegue entender a justificação pela fé, e a gente opera as boas obras porque a gente acredita que isso é que vai conduzir a gente para o céu. E não é o realizar das boas obras que leva a gente para o céu. Não é isso. O que leva a gente para o céu, meu querido irmão, é a pessoa de Jesus, é a sua obediência e a sua justiça.
Fica tranquilo, porque você vai entender um pouco mais de graça hoje aqui. E quando a gente fala assim, olha, não são as nossas obras, aí já ficam algumas pessoas nervosas, começam a se mexer nos seus lugares, porque as pessoas pensam assim, será que ele vai falar de forma que as pessoas vão entender a graça como uma graça barata? Aquela que nós não precisamos obedecer, não precisamos fazer nada? Eu espero que você entenda hoje que você não precisa fazer nada mesmo. Porque a Bíblia diz, com suas próprias palavras, é Deus falando, não por obras que tenhamos feito, mas pelo lavar regenerador e purificador do Espírito Santo, que nós seremos salvos. É por causa do sangue de Jesus, não por nada que tenhamos feito. Então Deus começou a me dar uma aula de graça naquele hospital. Uma aula para que eu entendesse finalmente que eu precisava descansar em Deus, meus queridos. E essa experiência eu não posso levar somente para mim, eu tenho que repartir com vocês. Isso é o que significa ser alcançado pela graça regeneradora. Quando nós caímos sobre Cristo, que é a rocha, e somos despedaçados, nós somos, então, alcançados por essa graça salvadora que regenera. Eu acho lindo que sempre que Ellen White fala da graça de Cristo, ela fala de graça transformadora, graça regeneradora. Então, olha aí, nós não estamos falando aqui de graça barata, nós estamos falando de uma graça que transforma o homem, que muda o ser humano. Então, onde é que entra a obediência aí? Vamos chegar lá, viu? Vamos chegar lá na obediência, mas fica tranquilo, porque o Senhor Jesus disse que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Eu carregava um fardo tamanho dessa casa. Um fardo terrível. Porque eu vivia sempre assim. Olha, meus irmãos, eu tinha um filho meu que ele estava se distanciando de Deus, se distanciando, e um dia numa conversa com ele, filho, por que isso? Sabe como ele abriu o coração para mim? Pai, não aguento mais. Um dia só, um dia salvo, um dia perdido. Um dia salvo, um dia perdido. Um dia salvo, um dia perdido. Isso é tremendamente frustrante. Não aguento mais isso. E o meu filho está de volta agora, evangelizando pessoas, dirigindo um pequeno grupo, participando da Igreja de Deus. Sabem por quê? Porque ele descobriu a leveza da salvação em Cristo Jesus. Ele não sente mais esse fardo, esse peso. E eu preciso transmitir isso para vocês. A juventude da igreja precisa entender como é que se processa a salvação para que tenha paz de espírito, para que descanse no Senhor. Eu saí daquele hospital leve, porque tive que cair sobre a pedra para ser reconstruído. Quando a gente é reconstruído, a gente é banhado de graça. Aí uma coisa maravilhosa começa a acontecer. Eu penso, meus queridos, que esse seja o último passo da jornada de um crente. O último passo da jornada de um cristão é quando ele é despedaçado. E a gente precisa dar uma atençãozinha aqui nessa hora. Lembram que Pedro, em um momento, foi usado pelo Espírito Santo, em outro, usado pelo diabo? Lembram disso? Quando ele disse, verdadeiramente és o Filho de Deus, Jesus disse, não foi carne nem homem que te revelou, mas o Espírito Santo, Pedro. Então, Pedro foi usado pelo Espírito Santo. Depois, quando Jesus disse, é necessário que o Filho do Homem padeça a morte de cruz, Pedro disse o que para ele? Jamais passarás por isso, Senhor. Aí Jesus disse para Pedro, Pedro, você não sabe o que está falando. Arreda, Satanás, retira-te. Ué, como é que isso é possível? Queridos, enquanto não caímos sobre a pedra, que é Cristo, enquanto não somos totalmente despedaçados e reconstruídos, meus queridos, nós não podemos dizer que fomos convertidos. Aí, no outro momento de Pedro com Jesus, Jesus disse, Pedro, quando você se converter, olha só, quando você se converter, quem era que Jesus estava dizendo que ainda não era convertido? Alguém que estava na convivência com Jesus 24 horas. Então, tem um monte de nós dentro da igreja, vivendo o dia a dia da igreja, mas, queridos, eu conheço muitas pessoas que declaram abertamente a sua fé em Jesus e parecem ser, com o seu discurso, cristãos espetaculares, gigantescos. Porém, quando a gente conhece mais a fundo, na intimidade, a gente vê quantos problemas de relacionamento, quantos problemas ainda com o pecado e quanta tristeza ainda acompanha a vida dessas pessoas porque elas não estão nem perto do processo da conversão. Isso me angustia porque eu vivi desse jeito. Eu fiquei encantado e, ao mesmo tempo, escandalizado quando, há
há 4 anos não, há mais ou menos 7 anos atrás, eu ouvi o pastor Fernando Iglesias dizer, há 2 anos atrás eu fui convertido. Eu pus a mão na cabeça e disse, meu Deus, como assim? E a igreja parece que tem medo de falar sobre isso, mas não, irmãos. Não é porque fomos batizados e descemos as águas que passamos pelo processo de conversão. E eu falo agora de maneira muito direta aquelas pessoas que nasceram no Evangelho. Porque geralmente quem nasce no Evangelho, ele não sabe dizer para ninguém o dia que ele se converteu, ele sabe dizer o dia que ele foi batizado, mas não o dia da conversão. Então tem alguma coisa aí que Deus deseja que a gente entenda nesta noite. Ele deseja que a gente entenda. Esse é, na realidade, irmãos, esse momento é a prova de que nós somos alcançados pelo Evangelho de Cristo. Aquele que, de forma sobrenatural, muda o crente ao ponto de quase o crente não ser mais reconhecido pelos seus. Aí eu costumo dizer assim, é como ser atropelado por um caminhão. Porque está escrito em Romanos 1, verso 16, que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Aí o que é que acontece? Se o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, o Evangelho deve se responsabilizar por tudo. Encontrar você, guiar você e te fazer obedecer. Opa! Como é que é isso, pastor? Você me pergunta. Estamos chegando lá. É a cereja do bolo. É a cereja do bolo. Meu querido irmão e minha querida irmã, se hoje eu chegasse aqui para vocês e dissesse, gente, hoje eu não estou muito bem, não. Hoje eu não estou muito bem. Porque antes de começar a falar para vocês aqui, eu fui ali do outro lado da avenida e acabei sendo atropelado por um caminhão em alta velocidade. O caminhão me pegou em cheio, me lançou longe. Aí acabou que eu cheguei aqui e não estou me sentindo muito bem. Vocês iam me chamar de um grande mentiroso, porque se um caminhão em alta velocidade me atropelasse dessa forma, não tinha sobrado nada de mim para estar com vocês aqui agora. Assim é o Evangelho quando te alcança, viu, querido? Se isso não aconteceu ainda com você, caia de joelhos, no desespero completo e diga, Senhor, alcança-me com o poder do Evangelho. Porque é como se você fosse impactado por um atropelamento de caminhão, nunca mais você vai ser a mesma pessoa. Já era. As pessoas que vão te encontrar depois de ser impactado por esse encontro com Deus, depois que você foi despedaçado ao cair sobre a rocha, as pessoas não mais vão reconhecer aquele velho homem. Tem outra pessoa vivendo em você. É como um pastor que deu testemunho recentemente, dizendo que antes de aceitar a Cristo como seu Salvador, ele vivia na bandidagem. E ele assaltava e fazia muitos furtos. Mas depois de convertido, um dia uma senhora o convenceu de ir num supermercado que ele havia assaltado no passado e pedir desculpa àquele dono do supermercado. E ele ficou com medo, com vergonha, e disse, mas será que ele vai me receber se eu for lá agora? Olha, você precisa ir. Não pensa que você vai sair por aí dizendo para as pessoas que é cristão, sem ir lá naquele supermercado e se desculpar daquele homem. E ao chegar lá, o pastor, agora transformado, mudado, chegou para aquele homem lá que estava no caixa trabalhando, olhou para ele e disse assim, meu querido, por favor, eu vim aqui lhe dizer somente que estou arrependido pelo que fiz e quero pedir para você que me perdoe. Aquele homem ficou calado por um momento e disse assim, eu perdoo você. Só perdoo você porque quem está falando comigo agora não é aquele rapaz que veio aqui me assaltar. O Evangelho é assim, quando ele entra na vida do homem, ele despedaça você completamente. E as pessoas não reconhecem mais o velho homem, só reconhecem o presente homem. Aquele que Deus operou, transformou e moldou para ser seu servo, sua serva. Louvado seja o nome do Senhor. É quando o perdão é concedido que vem com ele a lavagem regeneradora do Espírito Santo. Está escrito lá, queridos, em Tito 3, verso 5, não por causa de alguma atitude justa que pudéssemos ter praticado, mas devido à sua bondade, ele nos salvou por meio do lavar regenerador do Espírito Santo. Então, quando acontece de você ter esse encontro que te despedaça,
quando você permite que Jesus pegue a tua vida, quebre por completo e refaça tudo de novo, quando isso acontece, ele realiza a maior de todas as obras de milagre que Cristo pode realizar na vida de um homem. O maior milagre de Cristo não foi a cura de um cego. O maior milagre de Deus não foi abrir o mar vermelho. O maior milagre de Deus, queridos, é a transformação do ser humano. Porque o mar não tem livre-arbítrio. Os olhos de um cego não têm livre-arbítrio. Mas o coração do homem, ele é guiado pelo livre-arbítrio. Um arbítrio que Deus deu para o homem, para que ele fosse livre, capaz de escolher. É em virtude disso que é tão complicada a transformação de um homem, porque o homem precisa escolher. Quando ele escolhe o poder de Deus, de Romanos 1, verso 16, entra em ação para transformar você. Agora, deixa eu dizer uma coisa sobre graça para você, agora que talvez te assuste, mas para mim trouxe muita alegria. Saudoso pastor Luiz Nunes, doutor nesse assunto de justificação pela fé. A sua tese doutoral é justificação pela fé. Sabe o que ele dizia em sala de aula para a gente? Ele dizia assim: queridos, tenham paz de espírito. Se vocês quiserem ser salvos, é impossível se perderem. Porque o Senhor já fez tudo o que precisava ser feito. Isso deixa a gente incomodado, a gente fica, não, Senhor, mas eu tenho que fazer alguma coisa, eu preciso fazer alguma coisa. E Deus está dizendo, calma, você não tem que fazer nada. Se você entrar no céu por qualquer mérito seu, isso será uma desonra para o meu filho Jesus. Porque os méritos que conduzirão os salvos ao céu são os méritos do meu filho Jesus, não são os seus. Porque a sua justiça, diz o Senhor, é trapo de imundícia, não serve para nada. Então, tudo que é bom que a gente produz tem que partir de um coração transformado, porque é o Espírito operando em nós, não é a gente operando por meio do Espírito. A gente tem um controle do Espírito, não. O Espírito que controla a gente, ele opera através de nós. Esse lavar regenerador e purificador é obra dele, meu querido. Obra dele. Aí é que você vai começar a entender justificação pela fé. Justificação pela fé. Como se entende isso? Eu nunca entendi que essa fé que nós devemos ter não é fé somente no poder de Cristo para me salvar. Não se resume a isso. Eu preciso ter fé de que Deus, em Cristo Jesus, vai me capacitar a ser obediente. É fé nisso. E é esperar o dia de amanhã, que eu ainda não sou perfeito, dizer, Senhor, eu ainda não sou, como é que é? Não, filho, não se sinta perdido. Você está no processo. Você está comigo. Você veio a mim. Tem calma, eu estou num processo de transformação. Eu estou te mudando. Eu estou te melhorando. Vai confiando e não saia da minha presença. Para você entender com mais clareza o que eu estou te dizendo, quando eu era jovem, adolescente, eu tive uma crise existencial, espiritual, e me angustiei profundamente e procurei a minha mãe, assim como meu filho um dia me procurou. Eu procurei minha mãe e disse, mãe, não aguento mais, eu não sei mais o que fazer, não sinto a salvação, acho que não escuto mais a voz do Espírito Santo, eu me sinto perdido, eu não sei como ser obediente, como a senhora quer, como Deus quer que eu seja. Esse é o grande conflito da maioria dos jovens. Porque os jovens, principalmente, são exigidos de que tenham comportamento e testemunho diante da igreja. Ah, meus jovens, vocês são muito mundanos, vocês têm muitas características que ainda são desse mundo, vocês precisam ser testemunho. E pior, quando nós somos filhos de líderes de igreja, filhos de pastor, filhos de ancião. Olha, eu mesmo cometi esses erros com meus filhos. Filho, você não pode agir dessa forma, você é filho de pastor, como é que as pessoas vão olhar para você? E aí a gente vai carregando nossos filhos com uma carga de comportamento e a fé deles vai se baseando no comportamento. E se eles fazem o que é certo, eles se sentem bem, mas quando caem, que é natural, se sentem mal. E aí essa vida vai cansando e vai afastando o jovem de Deus. Queridos, tem um evangelho mentiroso aí sendo pregado, que está afastando os jovens de Deus ao invés de aproximá-los. Então, em nome de Jesus, entenda o que eu vou te dizer aqui hoje. Quando eu abri meu coração para minha mãe dessa forma, ela disse assim, meu filho, você está carregando muitas cruzes, por isso você não tá conseguindo.
Você só precisa carregar uma cruz. Você só precisa carregar a cruz da comunhão. Você precisa carregar a cruz da comunhão. Busque ao Senhor. Mas, mãe, eu não tenho nem coragem mais de ler a Bíblia, eu não sinto mais prazer. Carregue a cruz da comunhão. Se ajoelhe, é a sua parte. E diga para Deus até isso. Senhor, eu não sou capaz de ler mais a Bíblia, porque perdi o prazer, perdi o encanto, não gosto mais. Fale tudo para Deus, seja sincero. E eu fiz isso, queridos. Fiz isso. Sabe o que Deus fez na minha vida? Comecei a orar, Senhor, eu não gosto mais de ler a Bíblia, não tenho mais prazer, não tenho a mínima intenção de voltar a ler. Sabe o que aconteceu? Sem eu nem perceber, olha essa palavra, viu? Pega essa palavra aí. Sem eu nem perceber, comecei a pegar a Bíblia para ler, uma página, 2 páginas, 40 páginas por dia, 50 páginas por dia, li a Bíblia completa, peguei o Espírito de Profecia, comecei a ler os livros do Espírito de Profecia, comecei a comer aqueles livros gigantescos como Grande Conflito, Testemunhos Seletos, fui lendo. Eu disse, meu Deus, o que está acontecendo? Abri meus olhos e descobri aquele milagre lá de trás. Quando eu abri o meu coração a Deus e disse, Senhor, não sou capaz, não tenho força, o Senhor começou a agir através de mim. Larguei as espadas, tirei a armadura. Senhor, não dou mais para essa guerra, não consigo. Quando eu fiz isso, o Senhor disse, deixa que a guerra é minha. Parece falácia, né, queridos? Parece. Sabe por que parece? Porque a maioria de nós não acredita que Deus é capaz de nos tornar obedientes. E eu quero ir para o final dessa mensagem. Quero ir para o final dessa mensagem com a cereja do bolo que eu prometi para vocês. Cereja do bolo. Olha só. Presta atenção, tá? Que essa é a melhor parte. Quando a gente tem um encontro genuíno com Jesus, é como se nós fôssemos de cristal. Aí, quando a gente cai ajoelhado, a gente quebra inteiro. E ele começa a reconstruir a nossa vida. Quando você busca o Senhor em sincera confissão, quando você busca o Senhor e começa a dizer para Deus assim, Senhor, não importa, custe o que custar, eu preciso receber de tuas mãos a salvação, te prepara, porque ele vai fazer o que for preciso, mas ele vai conduzir você à vida eterna. Amém? Creia nisso. Um coração genuinamente transformado, queridos, não precisa se esforçar para fazer nada, pois ele quer, de bom grado, fazer tudo que for agradável a Deus. Então, ele não se esforça, é de bom grado. A Bíblia diz, agrada-te do Senhor e ele realizará os desejos do teu coração. E a Bíblia também diz que o Pai, o próprio Deus, o Pai disse, eu estou cansado do sacrifício de vocês. Não quero mais sacrifício, eu quero misericórdia, eu quero amor, eu quero coração. Eu quero que vocês estejam envolvidos na pregação do Evangelho com prazer. Eu quero que você renuncie uma vida sem sexo antes do casamento por prazer, por estar honrando a Deus com a tua fé, que isso te dá orgulho, te dá força, e você olha para si mesmo e diz, Senhor, como eu poderia fazer outra coisa senão isso? Todas as vezes que você ouvir alguém com esse discurso, ó, é tão difícil fazer a vontade de Deus, tem alguma coisa errada, queridos. A vontade de Deus nunca foi feita para ser difícil de ser realizada, pelo contrário. Quando foi difícil, alguém realizou, Cristo Jesus, o Filho de Deus. Ele pagou todas as penas, todos os preços, obedeceu perfeitamente, para que o seu jugo se tornasse para a gente suave e o fardo leve. Então, agora vem a cereja do bolo. Mas, pastor, tudo bem, eu entendo. Eu entendo que quando nos apresentamos em sinceridade diante de Deus e somos quebrados, ele nos constrói. Mas como é que eu lido com essa questão da obediência, com a pressão do mundo? Como é que eu vou obedecer a Deus se a minha inclinação é sempre para o mal? Queridos, se você quiser anotar aí, anota os textos que eu vou te dizer agora, porque eu vou passar bem rápido por eles. Bem rápido. Quem é responsável pela sua obediência? Você sabe quem é?
Como é que você responde a isso? Deixa eu fazer essa pergunta aqui. Quem é responsável pela sua obediência? Se você acha que é você, levanta a sua mão aí. Se você é responsável pela sua obediência. Se você acha que é você, levanta a sua mão, que eu quero ver. Muito bem, tem algumas mãos aqui levantadas. Deixa eu observar aqui. Tá certo. Outra pessoa ali levantou a mão. Muito bem. Tá joia. Olha só, tem uma boa notícia para você que levantou a mão. Não é você responsável pela sua obediência. Não é você. Vou te provar agora com a palavra de Deus o que é justificação pela fé. Justificação pela fé é acreditar que aquele que começou uma obra em nós vai completá-la até o último dia. Ele é o responsável por nossa obediência. Não sou eu, pastor Semir, que está dizendo, não, é a palavra de Deus. Lucas 15, verso 24 até o verso 32. Não precisa ler, só anota. É a história do filho pródigo, que diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Quando o Senhor Jesus nos acha e nos encontra e nos despedaça, acontece uma coisa. O jovem rico lá, jovem rico não, o jovem filho pródigo estava na promiscuidade. Quando foi encontrado pelo seu pai, tudo foi transformado. Muito bem. Próximo texto. É um livro que só tem um capítulo, Judas. Judas, capítulo 1. É o único capítulo. O verso é o 24. Sabe o que está escrito lá, meus amigos? Pega essa aí, ó. Porque, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante a sua glória. Meu querido, se você está obedecendo a Deus com tristeza, tem alguma coisa errada. Está faltando unção do Espírito, porque o Espírito Santo vai fazer você obedecer com alegria. E diz mais aqui o texto: aquele que é poderoso, o próprio Deus, é poderoso para nos guardar de tropeçar. Eu vou fazer novamente a pergunta: quem é responsável para que eu e você não tropecemos? Quem é responsável? Papai do céu, meu querido. É Ele. É Deus. Pode lançar sobre Ele. Ele disse: lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado da gente. Então, olha só. Ele é poderoso para nos guardar de tropeçar e apresentar-nos irrepreensíveis, sem culpa, com alegria, perante a sua glória. Vamos para Ezequiel 11, 19. Estamos chegando ao fim. Ezequiel 11, 19. Ele diz assim, olha outra promessa de Deus: eu vou dar para vocês um coração novo. Porém, dentro de vós um novo espírito. Eu tirarei da sua carne o coração de pedra e lhes darei o coração de carne. Então, mais uma vez, Deus se responsabilizando, dizendo: olha, eu vou fazer isso com vocês. Vou tirar esse coração desobediente que vocês têm e vou dar um coração obediente, um coração cheio de amor, com vontade de servir-me. Vou fazer o que vocês sempre sonharam em fazer, que é obedecer a Deus com alegria e prazer. Sabe, queridos, a maioria das pessoas que estão hoje acorrentadas ao pecado, elas sentem um peso gigantesco e uma incapacidade de sair dessa condição, porque elas olham para si mesmas como responsáveis por sair dessa condição. Mas o Senhor está dizendo em sua palavra, e não acabou ainda, que Ele é o responsável por te conduzir em obediência. Ele disse que vai te guardar de tropeçar, e Ele disse que não vai permitir que o seu coração duro fique aí. Se você quiser, Ele tira o coração de pedra e te dá um coração de carne, capaz de obedecer. Quer mais um texto? Mateus 6, verso 13. É a oração do Pai Nosso, querido. Olha o que tem lá, salvação pela graça. Porque lá está dizendo assim, que a gente deve orar da seguinte forma: Deus, não nos deixe cair em tentação. Então, ele está dizendo para a gente responsabilizar quem para a gente não cair. Lançar sobre quem a responsabilidade? Sobre Deus. É o Espírito Santo quem promove isso, meu querido. Essa é a boa nova que eu trouxe para você nessa noite. Essa é a boa nova, isso é maravilhoso, isso é lindo demais, isso é transformador, isso é revolucionário, queridos.
Não nos deixe cair em tentação. Eu estou dizendo para Deus, não permita. Estou responsabilizando o Senhor de fazer isso na minha vida. Filipenses 1, verso 6. Mais um texto. Olha o que diz Paulo falando aos filipenses. Estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, quem é que começa uma obra em mim? E quem é que termina essa obra em mim? É Ele, meus irmãos. Outra vez, Deus se responsabiliza. Vamos mais um último texto? Tem outros, mas eu vou dar um último texto, que a gente já chegou no final. Ainda em Filipenses 2, agora o verso 13. Porque Deus é que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Pega essa promessa, meu jovem. Pega essa promessa, meu querido irmão, minha querida irmã. Isso é justificação pela fé. Se você não acreditar que Deus vai transformar você, que Ele vai te dar um coração capaz de obedecer com alegria, então você vai continuar obedecendo com tristeza. Ah, meu Deus, como é difícil deixar de comer carne. Ah, Senhor, como é difícil abandonar aquele pecado. Como está complicado, mas eu estou me esforçando. Somente porque leu Paulo dizendo, esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão para que, vindo eu a pregar, não seja eu mesmo achado em desmerecimento. Aí você olha esse texto e diz assim, está vendo Paulo dizendo aí que tem que se esforçar? Esse é um esforço consciente, meus queridos, da consciência, do livre-arbítrio. Mas quem produz a obediência perfeita é o Espírito Santo nele. Essa força que ele diz que tem para esmurrar o corpo não vem dele, provém de Deus. Então, eu preciso que você entenda definitivamente nesta noite. Deixa o Senhor Jesus te esmiuçar, te quebrar completo. Porque quando ele te restituir a vida, quando ele te reconstruir, ele vai te dar um banho de graça. Aí você vai sentir o que eu senti quando eu saí do hospital. Eu que tinha tanto peso no coração, tanto medo de perder minha salvação, porque sempre que eu pedia perdão a Deus pelos meus pecados, eu não olhava para Jesus, eu olhava para os meus pecados. E eu não conseguia me libertar disso. Meu filho vivia em frustração completa na igreja. Pai, todo dia eu me sinto assim, um pouco perdido, um pouco salvo, um pouco perdido, um pouco salvo. O que é que eu faço? E quando eu abri meu coração para meu filho e expliquei para ele isso que vocês acabaram de receber, meu filho recebeu salvação. Meu filho recebeu salvação. Ele reabraçou a Cristo, sentiu paz de espírito. E hoje ele vive uma vida leve. E sabe o que mais? Vive uma vida de obediência. Pecados que ele achava que jamais venceria. Hoje ele não realiza mais esses pecados, não sofrendo, mas com alegria no coração, porque ele descobriu que no processo de luta contra o pecado, quem vence é o Espírito Santo. Quem é responsável por me manter de pé é a pessoa de Jesus. Receba esta promessa, meu querido. Eu espero que Deus tenha falado com você de alguma forma nesta noite. Meu coração estava bem pesado antes de começar a falar, vocês viram. Mas eu espero que Deus tenha te dado paz de espírito. Você só vai precisar hoje à noite, antes de dormir, dizer, Senhor, quebra por completo. Faça essa obra aí que o pastor falou. Assuma, Pai, a minha vida. Eu sou teu. Meus sentimentos, meus gostos, eu quero que seja tudo teu. Pega a chave do meu coração, tranca por dentro, joga a chave fora. O Senhor vai reinar absoluto em minha vida. Quebra tudo que for preciso, mas me dê uma mente nova, uma mente capaz de te amar e de te obedecer com alegria, sem sofrimento. Ah, queridos, Deus está chamando a gente para uma vida muito mais abundante, muito mais rica, muito mais cheia de alegria e de paz. Que Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, nesta noite. Que Ele dê para você a graça de ser encontrado pelo Espírito Santo, ser quebrado pelo Senhor Jesus Cristo
e ser regenerado pelo seu poder. Esse é o meu desejo e a minha oração nesta noite para todos vocês. Amém.